Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse ser maravilhoso que é Jesus. E eu faço muita questão, irmãos, de falar que Jesus é uma pessoa, que Deus é uma pessoa, porque tem muita gente na terra que, mesmo acreditando em Deus, muitas vezes tendo uma vida dedicada a Deus, não entende que para você conhecer a Deus, você precisa de ler a Bíblia, da primeira página até a última, e ler sempre. Porque a Bíblia é um livro vivo, é um livro de mistérios, é um livro que tem o poder para entrar dentro de você e transformar você, e para isso você tem que estar em contato com ele sempre. Assim como você precisa da água para viver, né? A água, ela, quando entra no seu corpo, ela causa uma revolução no seu corpo, né? Ela transforma o seu corpo, sem a água o seu corpo morre, não é? Assim também, por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma água viva, né? E nós precisamos dessa palavra para que a gente possa não só compreender melhor o mundo, para que você tenha discernimento dos acontecimentos do mundo, não é? Ou seja, para que você consiga raciocinar perante as diferenças que acontecem no mundo, diferenças de opiniões, diferenças de pensamentos, diferenças de crenças, diferenças de dogmas. Não é? Então, o verdadeiro cristão, ele é chamado por Deus para ele observar tudo o que acontece à sua volta e o que acontece dentro dele. Você é chamado para observar o que acontece dentro de você e o que acontece à sua volta. Deus não chama frouxo, Deus não chama tolo, Deus não chama iludido, Deus não chama fingido, Deus não chama hipócrita, Deus não chama soberbo, não chama orgulhoso. Deus chama pessoas que querem mudar. Por isso que a Bíblia prega do início ao fim a mudança de todos nós. Não há nenhum perfeito aqui na terra, não há nenhum melhor, né? O único perfeito que já pisou como homem aqui na terra é Jesus. E somos chamados a segui-lo por quê? Porque ele é um exemplo de ser humano. Mas Jesus deixou claro que ele veio para cumprir o que está escrito na Bíblia. Assim também nós temos que buscar todos os dias cumprir o que está escrito na Bíblia. E para você cumprir, você tem que ler. Se você não ler, você não vai cumprir. E quando você lê, você começa a conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, a conhecer o projeto de Deus para o ser humano, tanto aqui na terra, como depois na ressurreição. E é preciso, irmãos, prestar muita atenção também na Bíblia que nós lemos. Tem que prestar atenção na Bíblia que nós lemos, porque, infelizmente, as religiões não querem que você tenha conhecimento pleno da Bíblia. Eu estou com 65 anos, sempre fui religioso, fui criado dentro da igreja, o padre dormia na minha casa, eu fui coroinha do padre, não faltava uma missa e não sabia nem que existia a Bíblia,
porque a Bíblia era lida em latim. E eu nunca falei latim na minha vida. Entendam isso. Se dependesse do homem, a Bíblia não existia. O homem já tentou, em toda a história da Bíblia na humanidade, ele já tentou destruir a Bíblia. O homem, criando a religião para dominar o homem, ele já tentou de tudo quanto é forma transformar a Bíblia. Assim nós vemos o caso do Alcorão, que é uma cópia da Bíblia, entendeu? Copiam partes da Bíblia e colocam histórias do jeito que eles querem. Assim como nós vemos várias e várias religiões, inclusive religiões que se dizem cristãs, que a Bíblia deles é totalmente modificada, totalmente contaminada. E quando você vem para o que a gente chama de igreja protestante, ou o que a gente chama de igreja evangélica, o que seria uma igreja evangélica? Seria aquela que vive em cima do evangelho, que a sua base de doutrina, a sua base de relacionamento com Deus é o evangelho. Mas o evangelho, por si só, ele não representa Deus, ele depende do Velho Testamento também, entendeu? Na verdade, essas igrejas tinham que chamar igreja bíblica e não igreja evangélica, porque o evangelho, ele depende do Velho Testamento. O Velho Testamento fala do Novo Testamento, e o Novo Testamento fala do Velho Testamento. Um depende do outro. A Bíblia, por isso que Deus uniu esses 66 livros em um livro só. E foram escolhidos por Deus esses livros. O que nós lemos aqui na Bíblia foi escrito por Deus. A Deus mandou o homem escrever, ele ditou. Aqui ninguém sentou assim, me inspirei, vou escrever. A Bíblia deixa claro, o texto e contexto, que foi Deus que escreveu a Bíblia. Usou o homem? Usou. Assim como Deus, quando mandou Jeremias ir lá entregar uma carta para o rei, que está lá escrita no livro de Jeremias, que o rei rasgou, Jeremias volta triste, o que Deus fala? Eu vou ditar tudo de novo para você. Assim como Moisés, quando Deus escreve com a sua própria mão os 10 mandamentos, Moisés vem trazendo os 10 mandamentos para o povo rebelde, que não deu valor a tudo que Deus tinha feito na vida deles, vai lá e faz um bezerro de ouro para adorar. Olha que absurdo. Aí Moisés se aborrece com aquilo, quebra as tábuas, quebra as pedras dos primeiros 10 mandamentos. Aí Moisés volta para falar com Deus. O que Deus fala? Eu vou escrever igualzinho tudo de novo. Então, se você é cristão e achar que a Bíblia foi escrita por inspiração de homem, ou que a Bíblia, alguma coisa é de Deus e outra coisa não é, você não vai alcançar, meu irmão. Todas as palavras que tem aqui, os 31.105 versículos, mais ou menos, eu digo mais ou menos, porque às vezes algumas Bíblias dividem um versículo em mais um versículo, né? E aí fica um versículo a mais, um versículo a menos, mas isso não quer dizer nada, o que importa é o que está escrito. Agora, todas as Bíblias têm contaminações feitas pelo homem. Mas se você lê a Bíblia de coração puro, com desejo de conhecer a verdade, se você clamar a Deus e falar, Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, sem a contaminação do homem, Deus vai te mostrar o que está errado na Bíblia e o que não está. Qual Bíblia é contaminada, qual não é. A Bíblia é um livro,
mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais divulgado do mundo. A Bíblia é o livro mais, acredito que é o livro mais traduzido do mundo, que é traduzido em mais de 2.700 línguas. E por isso ele é um dos livros mais falsificados do mundo também. E essas falsificações são feitas por todo tipo de pessoas, todo tipo de doutrinas, pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Mas se você tem compromisso com a palavra de Deus, se você tem compromisso com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, você tem que buscar usar a Bíblia mais próxima da verdade. E como que você vai saber? É fácil. Texto e contexto. Por exemplo, eu estava lendo a Bíblia um dia, lá no livro de 2 Crônicas. Olha aqui, ó, eu vou ler para vocês, para vocês entenderem como que isso acontece as coisas. 2 Crônicas, capítulo 32, eu estava lendo normalmente aqui, versículo 31, e dizia assim: contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Eu estava lendo todo o capítulo. Quando eu deparo com essa palavra aqui, para tentá-lo, como eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e clamei muito a Deus para que Deus pudesse me mostrar as contaminações, os erros, na hora aquela palavra tentá-lo entrou quadrado no meu ouvido. Quando entrou quadrado no meu ouvido, o Espírito de Deus me disse: leia Tiago capítulo 1, versículo 13. E eu abri a minha Bíblia lá em Tiago capítulo 1, versículo 13. E aí nós vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. E vamos ver o que está escrito lá. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ora, então quer dizer que a Bíblia está dizendo que essa palavra está errada lá. Que a pessoa lá está dizendo que foi Deus que tentou aquela pessoa. Mas a Bíblia aqui está dizendo no contexto que você não pode, de ninguém sendo tentado, diga, você não pode dizer que foi Deus que te tentou. Deus pode te provar, te tentar, Ele não vai te tentar. De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia, ela é texto e contexto. E Deus, como assim Deus mostrou para mim, mais de 5.400 contaminações na Bíblia, acréscimos, palavras que tiraram, palavras que mudaram. Eu não estou falando de sinônimos, irmãos. Porque se eu disser que a minha blusa é preta e alguém disser aqui que ela é negra, não mudou nada, tudo bem, tudo bem. Eu estou falando de antônimos. Se eu disser que a minha blusa é preta e você está vendo que é preta, e alguém vier aqui e disser que é branca, está na cara que essa pessoa que está dizendo que é branca está mentindo, está errada. Então, o próprio Deus vai te mostrar. Agora, como a gente tem compromisso com a verdade, nós temos que buscar ler a Bíblia mais próxima da verdade. Por quê? Porque esse é o alimento para a vida eterna. A Bíblia é o alimento para a vida eterna. E o alimento que você come e depois joga fora, você não come ele estragado. Você come comida estragada? Não come, né? Mesmo que for para você jogar fora logo depois. No entanto, o alimento mais importante para o ser humano é a palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Lucas, capítulo 17.
Olha, no versículo 1 e 2 de Lucas 17, você vai ver uma referência em Mateus 13:41, Mateus 18:6, Marcos 9:42, 1 Coríntios 11:19. E diz a palavra do Senhor assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então, irmãos, é muito importante nós que servimos a Deus buscarmos agradar a Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, para que a gente não faça escândalo. Porque como Jesus falou aqui, prefiro você amarrar uma pedra bem grande no seu pescoço e pular na água, que aí você morre afogado. Pelo menos, né, morre o seu corpo, do que você escandalizar o reino de Deus pela sua força, pelo seu gênio, pela sua sabedoria, entendeu? Porque você está arriscando a perder a salvação. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ô irmão, isso aqui é muito difícil hoje em dia, principalmente. Antigamente você podia até repreender as pessoas. Hoje você não pode falar nada com ninguém, entendeu? Hoje está todo mundo vivendo no seu próprio mundo. Mas a gente é chamado, no livro de Ezequiel, deixa claro, capítulo 15, a nossa função aqui na terra, e tantas outras passagens que Jesus chama a gente para pregar, entendeu? Não importa o que vai acontecer com você. Se ele arrepender, você perdoa. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Você vai ver uma referência, irmãos, lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 e 21, em Levíticos capítulo 19, versículo 17, em Mateus capítulo 6, versículo 14. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Aqui, essa passagem é muito interessante, irmãos, que inclusive você vai ver aqui no versículo 5 e 6, uma referência lá em Mateus 17 e 20, Efésios capítulo 2, versículo 8, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e Gálatas capítulo 3, versículo 11. Porque, olha só, quando o discípulo fala assim, acrescenta-nos a fé, lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz que a fé é um dom de Deus. Então aqui é interessante que os discípulos estão pedindo para Jesus: Senhor, nos dá fé. Porque quando Jesus conta essa história, eles veem que é muito difícil para eles perdoar os seus irmãos. Uma vez, quanto mais 7, quanto mais 70, né? Entendeu? É muito difícil, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos soberbos, porque nós temos o nosso gênio que queremos ser rei, né, no nosso pedaço. Então, fica difícil você perdoar. É mais fácil você amaldiçoar. Amaldiçoar é fácil, né? E rejeitar é fácil. Perdoar é muito difícil. Então, quando Jesus fala para eles, você tem que perdoar, eles falam, impossível para mim, né? Para a gente, se a gente for olhar, para nós, se você fizer uma revisão no seu mundo, na sua vida, você vai ver que tem pessoas que você até hoje não conseguiu perdoar. Você não conseguiu perdoar. E tem pessoas que você ainda não consegue, como diz outro, tragar, são intragáveis. Você não consegue relacionar com essas pessoas, porque existe uma raiz de amargura, como diz no livro dos Salmos, né?
existe uma raiz ou criada por você ou pela pessoa, e você não consegue perdoar, você fica remoendo aquilo ali, entendeu? Remoendo, e não consegue nascer de novo. Porque quando Jesus fala, se a pessoa arrepender, você perdoa, é para perdoar, é para começar do zero. Se for para você ficar com o boleto, cobrando a pessoa, não, olha, você me deve R$100 aí, está aqui o seu cheque, né, está perdoado. Não, só, você me devia R$100, não precisa pagar não. Mas aí toda semana você vai lá com o cheque de 100, o cheque de 100, olha. Então, quer dizer, entendeu? E aí os discípulos, quando se deparam com isso, vê a fraqueza deles, é a fraqueza que todos nós temos. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. O que é que o discípulo fala? Senhor, me dá fé, porque sem fé eu não vou conseguir. Né? Então, nós temos que ter essa compreensão que a palavra de Deus está nos exortando, chamando a nossa atenção para quê? Para a gente, então, perante uma dificuldade, que o Senhor está colocando uma dificuldade para nós aqui, não está? Está colocando uma dificuldade, o Senhor está falando para você, olha, perdoa o seu marido. Mas aí você olha para o marido assim, tem um caminhão enorme, um bitrem, cheio de coisa que ele fez, que você já condenou, entendeu? Quando acontece qualquer coisa, você vai lá e puxa, o lixo aqui, olha isso, você lembra aquele dia, aquela data, aquela hora? Ele está sempre condenado, eternamente condenado, entendeu? Porque você está carregando, então quer dizer que você não perdoou. Não, as pessoas não conseguem perdoar filhos, não conseguem perdoar pais, você não consegue perdoar a sua família. Quanto mais cidadão da rua, você pudesse, todo dia você saía para matar um. É porque não pode, entendeu? Então você, quando é confrontado com essa palavra é seríssima. Seríssima. Deus falando para você, você tem que perdoar, meu irmão. Entendeu? E aí, qual a sua saída? Qual a minha saída? Eu que sou sanguíneo, tenho um gênio terrível, qual a minha saída? É clamar a Deus. É eu me ajoelhar, não é ficar, não, mas Senhor, ele que está errado lá, ele que tem que rezar, ele que tem que ajoelhar, entendeu? Ele que tem que se virar. Não, o Senhor está falando é comigo, o Senhor está falando é com você. É você que tem que fazer a sua parte, meu irmão. Entendeu? Converter o seu ouvido, converter seu coração, converter a sua boca, é você que tem que fazer, é você que tem que se converter, não é? E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ô irmãos, isso aqui, olha, Jesus está deixando claro aqui, que a nossa fé é menor do que a de um grão de mostarda. Qual o crente entre nós aqui que tem essa fé? De falar para um monte para ele pular no mar ali ou pular no rio? Nós não temos. Nós não conseguimos tirar os montinhos da nossa vida, que só depende de uma atitude pequena nossa. Entendeu? Então aqui, Jesus está dizendo, olha, a sua fé é menor do que um grão de mostarda, que é o menor semente. Baseando nisso, minha irmã, meu irmão, o que é que nós temos que fazer? Tomar atitude para mudar essa situação. Entendeu? E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que ele foi mandado? Creio que não. Jesus agora está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma relação para você entender quem você é. O Senhor está te chamando, te dando uma ordem, te mostrando o caminho, e o que acontece? Você tem que entender que você é um servo de Deus, que você tem que fazer como Deus quer, entendeu?
não como você quer. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Entendeu, irmãos? Muitas pessoas acham que Deus é que tem que servir elas. Muitas pessoas acham que Deus tem que mudar o projeto dele por causa delas. Muitas pessoas acham que Deus tem que aceitar o projeto delas. Por isso que o projeto de Deus é escrito. E aqui Jesus faz uma analogia clara, entendeu? O que nós somos? Nós somos servos. O que é que você faz? Você mal faz aquilo que Deus manda. Você mal faz aquilo que está escrito na Bíblia. Até para ler as ordenanças de Deus você não consegue. E aí você acha que é alguma coisa. Tem gente que pega uma carteirinha: eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou papa, eu sou isso, eu sou aquilo. Só existe um eu sou. Só um eu sou. Entendeu? Que é Deus. Nós não somos nada, somos servos inúteis, porque mal fazemos aquilo que deveríamos fazer. Não fazemos mais do que obrigação, né? Se você não assaltar banco, se você não bater em ninguém, se você não roubar, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Que mérito é esse? Nenhum. Ser honesto é uma questão de honra, é um privilégio. Você tinha que se alegrar por ser honesto, né? Não querer ganhar medalha porque é honesto. Ser honesto é mais do que obrigação. Servir a Deus não é mais do que obrigação. Até por gratidão apenas deveríamos lutar todos os dias para servir a Deus e agradar a Deus. E você vai ver uma referência lá em Jó 22:2, Jó 35:7, Mateus 25:30. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Você vai ver uma referência em Levíticos 14:46. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Você vai ver uma referência em Levíticos, capítulo 14, versículo 2. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, olha, isso é muito importante, isso aqui que Jesus está falando, porque quando você lê lá Levíticos 14:2, Levíticos 13:46, você vai entender o que é a lepra. E a Bíblia diz que Jesus cura 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Mas os 9 acharam que Deus não estava vendo a ingratidão deles. Irmãos, uma das coisas piores que o ser humano pode ter na vida é ingratidão. Não seja ingrato, porque Deus está vendo. Deus não se agrada de ingratos. Deus deixa claro isso,
em vários lugares da Bíblia. Busque, senão não deixa a ingratidão tomar conta do seu coração. Não deixe. Pare de deixar a influência desse mundo entrar na sua mente, como ficam as pessoas brasileiros, dizendo que o brasileiro é assim mesmo, que o brasileiro é do jeitinho, que o brasileiro é sem vergonha, que o brasileiro isso, que o brasileiro é aquilo, estigmatizando um povo inteiro, porque pessoas interessadas no nosso país de fora colocaram essa pecha em nós, né? Já fomos educados desde criança por pessoas malignas nas escolas, né, que foram colocando em nós a síndrome do cachorro vira-lata, entendeu? E nós ficamos com essa pecha e achando que nós não somos nada. Nós somos um povo escolhido por Deus. O povo brasileiro é o melhor povo da terra, entendeu? E por isso nós temos que aprender a ser gratos pelo país que Deus nos deu, por tudo que Deus nos deu. O dia que você achar que você conquistou alguma coisa pela sua força, você é um iludido. Você é um iludido, você é caolho. Você não está enxergando bem, não. Entendeu? Você está vivendo no seu achismo. Porque o cristão é aquele que depende de Deus para tudo. Na guerra, na paz, na alegria, na tristeza, no alto, no baixo, no vale. Nós somos dependentes de Deus e temos que querer ser dependentes de Deus. A Bíblia deixa claro no livro de Salmos que o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Entendeu? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Você vai ver, irmão, uma referência em Lucas 19:11, Atos 1:6. E aqui Jesus já deixa claro uma coisa. Olha só, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Irmãos, muitas religiões, muitas igrejas que tomam o reino de Deus para si, que acham que se você não for membro dessa igreja, não tiver a carteirinha dessa igreja, você não vai ser salvo, entendeu? Essas pessoas não estão servindo a Deus, são religiosos que distorcem a palavra de Deus e sempre estão profetizando a vinda de Jesus. Sempre estão tentando marcar data, marcar hora para a vinda de Jesus, né? Tem alguns até que já disseram que Jesus já veio, entendeu? Pela segunda vez, né? Dizem que Jesus já veio pela segunda vez. Mas olha o que o Senhor diz aqui: não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Você vai ver uma referência, irmãos, lá em Marcos capítulo 13, versículo 21, João capítulo 1, versículo 26, João capítulo 12, versículo 35, Mateus capítulo 24, versículo 23. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Você vai ver uma referência em Mateus capítulo 9, versículo 15, João 8, 56, Isaías capítulo 2, versículo 12, Amós capítulo 5, versículo 8. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Você vai ver uma referência em Lucas 2,18. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, irmãos, Jesus já está deixando claro
Você tem que seguir a palavra de Deus, você tem que seguir a Bíblia. Jesus fala: por falta de conhecimento, o meu povo é levado cativo. Jesus fala em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus fala em Mateus 22,29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui está deixando claro, você tem que seguir as Escrituras, entendeu, irmãos? E quando Jesus vier, o mundo inteiro vai ver, como diz o livro de Apocalipse, e todo o olho o verá. E você vai ver uma referência em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Você vai ver uma referência em Mateus 24, 37 a 39. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Você vai ver uma referência em Gênesis, capítulo 19, versículo 16 a 24 e 24. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ô irmãos, eu quero parar aqui no versículo 27, que fala, assim como aconteceu nos tempos de Noé. Tem pessoas que, para elas são mais crentes que todo mundo. Que até já leram a Bíblia, mas não acreditam na história da Arca de Noé. Não acreditam na derrubada do muro de Jericó. Não acreditam na destruição de Sodoma e Gomorra. Não acreditam na abertura do Mar Vermelho. Não acreditam na abertura do Rio Jordão. Muitas pessoas. Muitas pessoas. E essa história aqui, da Arca de Noé, é tão importante, que aconteceu, você vai ver lá no livro de Gênesis, você vai ver a história de Ló, você vai ver a história de Noé, da Arca de Noé, que Jesus confirma ela no Novo Testamento. Essa história foi real, mas é para quem crê. Quem não crê, nem se um anjo do céu vier e falar com a pessoa, ela não vai acreditar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Você vai ver uma referência em Mateus 24, 17, Marcos 13, 45, Marcos 13, 15 e Lucas 21, 21. Lembrai-vos da mulher de Ló, Gênesis 19, 26. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Mateus 10, 39. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias.
Irmãos, é muito importante o que Jesus está dizendo aqui, que inclusive ele está chamando você para ler lá Gênesis 19, 26, que conta a história de Ló, que Jesus fala assim, olha, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser de Deus. É você que tem que determinar. Não importa a situação, não importa o problema, não importa o lugar, não importa a circunstância. Quanto pior a circunstância, mais de Deus você tem que ser. Ou você crê, ou você não crê. Não tem meio termo, meu irmão. Por isso que Jesus fala assim, você quer salvar a sua vida? Ah, então tá bom, você vai salvar pela sua força. Na hora que vier a grande tribulação, que é o que está dizendo aqui, você vai usar a sua força, o seu poder, o seu pensamento, o seu achismo para se defender. Jesus fala, olha meu irmão, então tá bom, vai pela sua força. Já que tudo que eu te ensinei, tudo que eu fiz por você, todas as curas, a minha presença na sua vida, todas as bênçãos, as bonanças, né? O tempo todo que eu te carreguei no colo, quantos livramentos eu te dei, tudo que eu te ensinei, para você não valeu nada, você é materialista, então vá pela sua força. Um será tomado e o outro ficará. Quem que será tomado? Muitas vezes o estrangeiro, como diz ali, o samaritano, porque se arrepende de verdade, porque assume compromisso com Deus de verdade, não fica brincando, não fica em cima do muro, não é morno. Deus não aceita morno. Deus não aceita quem coxinha em dois pensamentos. Ou você é, ou você não é. Com Deus não tem meio termo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus não se agrada dele. Mas a fé em quê? Em si mesmo? No que os outros dizem, no que o homem diz? Ou a fé no que está escrito na Bíblia? Ou a fé em Deus? É você que tem que decidir. Por isso que Josué disse claramente, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos?